Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 16, verso de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso de número 19. Grande amado. Aleluia. Aleluia. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou eles têm a Bíblia, né? Na linguagem de hoje, tem a palavra de Deus. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, povo de Deus? Esta história, embora foi contada pelo mestre como uma parábola, alguns teólogos acreditam que ela não é uma história real, mas uma história fictícia, só para nos ensinar a realidade do inferno e do céu. Só que eu particularmente acredito ser essa uma história real, pois de todas as parábolas que Jesus contou, a única que ele menciona a pessoa pelo nome é essa. Ele chama esse mendigo de Lázaro. Então, aqui está uma prova para nós que essa história realmente aconteceu. Essa história não é conto de carochinha, essa história não é conversa para boi dormir, essa história não é coisa de crente louco, ou de crente legalista, ou de que colocar medo nas pessoas sobre o inferno. Não, essa história quem falou foi Jesus. E Jesus, em sua vida, em seu ministério, se você catar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e fazer um apanhado das vezes que ele falou do inferno e das vezes que ele falou do inferno, o nosso Senhor falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele alertou mais para o homem o perigo deste lugar, que é terrível, porque quem criou o inferno foi Jesus, foi Deus. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o inferno para o diabo e os seus anjos. Só que o homem vai para lá porque desobedece a Deus, né? A palavra de Deus. Essa história é real. Havia um homem rico que a Bíblia diz se vestia de púrpura e de linho finíssimo, a roupa mais cara, mais chique, mais da moda da época, né? Um terno, vamos dizer na linguagem de hoje,
Um rico que se vestia com um terno de 10 mil reais, com sapatos de cromo alemão, com camisas de seda, gravatas de seda, roupas finas, caríssimas, que tinha churrasco, festança, banquete, todos os dias, e comia regaladamente, desperdiçava-se comida. Havia um homem assim, diz a Bíblia. Um homem que tinha do bom e do melhor nesse planeta. Um homem que era rico, próspero, bem de vida, bem sucedido, empresário, homem que tudo que ele fazia materialmente dava lucro e prosperava. Mas, queridos, muitos cristãos, muitos evangélicos e muitos mercenários que se auto-intitulam pastores e bispos e apóstolos, eles acham que riqueza na vida de um crente é sinal da aprovação de Deus. Que riqueza, que prosperidade, que bens materiais na vida de um cristão é um sinal de que Deus está com ele. Esse rico era judeu, não era um ímpio, não era um grego, não era um romano, era um judeu. Ele era conhecedor da lei de Moisés, ele era conhecedor da Bíblia. E todo judeu tinha esse orgulho, infelizmente, né? Somos judeus, somos eleitos de Deus, somos o povo de Deus, somos automaticamente salvos, somos os preferidos de Deus, os queridinhos de Deus. Os judeus até hoje se acham assim, né? Nesse nível, né? Tanto que não receberam nem Jesus, né? Se achavam tão de Deus, tão descendência de Abraão, que não aceitaram Jesus. Por isso que João Batista, Jesus, repreendeu eles, os judeus. Ele disse assim para eles: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Deus desta pedra pode levantar filhos para Abraão. Vocês dizem que são herdeiros da promessa, que são salvos, mas vocês na verdade não são. Nem todo que está em Israel é israelita, nem todo judeu é salvo. Ah, como eles estavam enganados, né? Os doutores da lei, os fariseus, estudaram a Bíblia a vida inteira, mas não souberam discernir que Jesus, o Filho de Deus, estava andando entre eles. Estudaram a vida inteira, mas não tiveram discernimento, não tinham a visão espiritual aberta para contemplar que o Rei deles estava entre eles, né? Que o Senhor deles estava entre eles, que o Juiz deles, que o Salvador deles estava andando entre eles. E este homem rico vivia uma vida esplêndida, esplêndida, diz a Bíblia, uma vida de regalias, uma vida de prosperidade e de riqueza. Jesus, ele disse algo que muita gente se escandaliza até hoje: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso até hoje é uma pedra no sapato desses líderes corruptos que Isaías chama no nome do seu livro de cães gulosos. Sabia disso? Vamos lá no livro de Isaías. Isaías livro do profeta Isaías, vou ver se eu vou achar o versículo aqui, achei. Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Queridos, isso aqui é mais real do que essa chuva que está caindo aí, que nós vamos ler aqui agora. Isaías 56, verso 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, seus líderes nada sabem, todos são cães mudos, não podem andar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar, a preguiça. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância.
cada um por sua parte. Aí você abre o livro de Apocalipse, capítulo 22, e lá está escrito: ficarão de fora os cães. Muitos crentes, talvez pela falta de busca do conhecimento bíblico, acham que a Bíblia está falando ali de cachorro, mas não é. Esses são os cães que Apocalipse está falando que vão ficar fora do céu. Paulo fala também em Filipenses a mesma coisa: guardai-vos dos maus obreiros, dos cães que são da circuncisão. Esses são os cães que a Bíblia fala, cães gulosos. São pastores que se tornam e se voltam para a riqueza somente, para a ganância. Então você liga a sua televisão e vê as pregações, você vê a teologia dos cães gulosos, a teologia da prosperidade, uma teologia que endeusa o homem e rebaixa a Deus, uma teologia que tira toda a culpa do homem e põe a culpa no diabo. Se o camarada traiu uma mulher, é um demônio que fez ele fazer isso. Se o camarada comprou e não pagou, é porque um demônio fez ele fazer isso. Se o irmão falou mal dele, não fui eu que falei mal, foi o demônio que fez eu falar mal dele. Então tira toda a culpa do homem, endeusa o homem, achando que o homem pode mandar a Deus, que Deus é obrigado a ele prosperar, que Deus é seu servo e não seu Senhor, e rebaixa a Deus. Essa é a maldita teologia maligna, né, do rico, né, que foi para o inferno. Aleluia. Uma vida que busca prosperidade somente, que busca bem-estar material, bem-estar. Eu vou deixar outro texto aqui para sua meditação, para você ver que a Bíblia não mente, e que Salomão disse: não há nada novo debaixo do céu. Tudo que aconteceu naquela época acontece hoje, e quem examina a Escritura sabe disso. Miqueias, 3º capítulo, versículo 11. Miqueias, 3º capítulo, versículo 11. Diz assim, olha o que diz o texto. Vamos ler o 9 para você entender. Miqueias, 3º capítulo, verso 9. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue, a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. O interesse o irmão sabe o que é, né? Os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal me sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Parece que Miqueias está falando do nosso tempo, né? Isaías também. O que tem acontecido hoje, irmãos, o que pessoas têm usado do Evangelho, usado o nome de Jesus para se enriquecer ilicitamente, para extorquir o povo, para prometer ao povo falsas promessas de prosperidade, sendo que só eles é que prosperam, sendo que só eles é que se enriquecem. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá no final do capítulo 2, a Bíblia diz, depois você lê lá, diz que todos os que criam, foi quase 6.000 almas, né? Eles deram todos os seus bens aos pés dos apóstolos e repartiram tudo entre si, de maneira que entre eles não havia nenhum necessitado. Só que você vai para o próximo capítulo 3, Pedro vai dizer o quê? Não tem ouro, não tenho prata. Então, ele recebeu milhões ali de oferta, mas tudo que ele recebeu, ele não comprou casa para ele em Jerusalém, não comprou terreno, chácaras, cavalos, né? Porque naquela época não tinha carro, né? Cavalos. Se fosse na época de hoje, comprou aviões, helicópteros, carros importados, casas na praia. Não, ele repartiu tudo aquilo que ele recebeu com os pobres, com os cristãos, de maneira que não havia nenhum necessitado entre eles. Por isso que ele diz: não tem ouro nem prata, ou seja, tudo que eu recebi eu devolvi. Agora você vai para Atos capítulo 20, eu não vou abrir aqui senão não vai dar tempo. Paulo vai dizer assim para os cristãos, para os presbíteros, lá em Mileto, quando ele vai se despedir: de ninguém cobicei ouro nem prata,
Antes eu mostrei para vocês como meu exemplo, que é necessário trabalharmos com as próprias mãos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus, que melhor é dar do que receber. Aí você abre em Coríntios lá, você vai ver a mesma coisa, Paulo falando. Agora, meus irmãos, quem nós vamos imitar? Vamos imitar Miqueias, Isaías, Jesus, os apóstolos da Bíblia, ou esses cães gulosos de hoje, que são como sanguessuga, que usam do nome de Cristo para se enriquecer, porque não querem trabalhar, não querem suar o rosto. É mais fácil, né? Tirar a lã das ovelhas, a gordura e enriquecer. É bem mais fácil. Vai trabalhar, vai cortar cana, vai ser pedreiro, vai numa empresa, aguentar o desaforo do chefe para ver se é fácil. Isso ninguém quer, né? As pessoas querem as coisas fáceis, né? E esses líderes, eles não podem suportar o Evangelho de Jesus. Por isso que eles inventaram o novo Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus condena, né? Condena as suas avarezas. Jesus ensinou aos seus filhos: ajuntem tesouro no céu e não na terra, busquem o reino de Deus e não a sua justiça. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não estou dizendo que Deus é contra você prosperar. Pelo contrário, se você estudar, você trabalhar, ter sua casa, ter seu carro bom, é uma bênção de Deus, é uma bênção da Bíblia. Mas tudo com honestidade, não com desonestidade. Tudo com obediência ao Senhor, não fazendo como esses profetas de hoje fazem, né? Pregam por dinheiro, né? Para me pregar na sua igreja você tem que me pagar, e eu vou pregar uma mensagem que o povo vai gostar de ouvir, para me voltar de novo e receber mais dinheiro. Assim os pastores. Então tudo que Miqueias, que Isaías, eu poderia aqui ler Jeremias capítulo 5 para você, ele vai falar a mesma coisa que Isaías e Miqueias falou. Poderia ler aqui Timóteo, Paulo vai falar a mesma coisa para Timóteo. Poderia ler aqui o 2º capítulo de Pedro, ou a epístola de Judas, eles vão denunciar a mesma coisa. Então isso, irmãos, está acontecendo em nosso meio. E essa parábola do rico e do Lázaro, ela fala exatamente isso, né? Ela fala que os homens acham que Deus está com eles por causa da riqueza, por causa da ostentação, né? Aleluia. Essas músicas do inferno chamadas funk, né? Que ensinam isso aos jovens, né? A ostentação, correntes de ouro, carros de luxo, né? O rapaz com muitas mulheres, uma mulher com muitos rapazes e namorados. Isso aí é lixo, irmão. Isso aí é anátema. É coisa do diabo, dos demônios, para corromper a alma do ser humano. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então todo mal que você vê nesse mundo é por causa do amor ao dinheiro. Todas essas heresias que têm sido pregadas, essas aberrações, essas misérias que os homens têm feito aí, enganando o povo, prometendo para o povo o céu na terra, tudo isso é fruto de ambição, de avareza, de ganância. E Isaías, se estivesse aqui hoje na terra, ele chamaria esses homens de cão guloso. É forte a palavra, mas é o que a Bíblia diz. Você já viu um cachorrinho? Eu tenho 2 cachorrinhos, acho que alguns irmãos devem ter. Eles são bichinhos saciados, não são? Pode colocar comida ali que eles vão querer mais. Vai colocando, e se você comer alguma coisa na frente deles, eles ficam assim, ó. Assim é o cão guloso espiritual. Ele está de olho não nas ovelhas, não na salvação das ovelhas. Ele está de olho no carro que vocês têm, no bom salário que vocês têm. Ele está de olho de alguma forma usar a Bíblia, usar a palavra de Deus, usar o teu psicológico para arrancar a tua lã, para arrancar a tua ovelha. E isso está acontecendo. E o povo merece, viu? Deus está mandando isso para o povo, aqui no Brasil e no mundo, porque o povo merece. O povo não quer Deus. O povo não quer o evangelho simples. O povo não quer o evangelho da graça. O povo quer prosperar, o povo quer riqueza. Então Deus está mandando para eles, os seus ministros, né? Assim como Arão. O povo não queria Moisés, queria Arão, porque Arão construiu um bezerro de ouro para Israel adorar. Então o povo quer ministros que vão construir seus bezerros, né? Para eles adorarem. Então é juízo de Deus, irmãos. É juízo de Deus. Este rico não tinha amor pelo próximo. Lázaro, um homem doente, mendigo,
desejava comer de migalha, nem prato de comida ele queria somente o resto. Ele desejava comer. E ele estava todo dia na porta daquele cara rico. Aquele cara rico nunca olhou para ele, nunca se preocupou com ele, nunca perguntou para ele se ele estava com fome, com sede, com frio, precisava de roupa, se ele precisava de alguma coisa. Não, nunca se preocupou com ele. Então nós vemos o que a teologia da prosperidade, o que o amor ao dinheiro faz com o coração dos homens, com o coração desses líderes que estão cegos pela ganância, cegos pelo dinheiro, pessoas morrendo dentro do templo, passando necessidade espiritual e financeira e familiar, morrendo, desejando tão somente comer uma migalhinha da mesa do cão guloso, né? Na mesa do cão guloso tem um banquete, tem carros importados na garagem, tem aviões, tem casas, dono de comércios, mas tudo que adquiriu com o dinheiro que era para ser usado na igreja, usado em favor dos pobres, ele usou para si mesmo, né? Porque ele ouviu a voz do diabo dizendo: olha, você merece, você dedica toda a sua vida para fazer a obra de Deus, você merece pegar um pouquinho para você, pode pegar que não é pecado. Era o que Judas ouvia, né? Do diabo. Só que a sentença a sentença é terrível, irmão, para tais homens. Este rico estava ali. Agora eu pergunto para você, irmãos, qual dos cristãos hoje iam considerar um mendigo como salvo? Do jeito que as coisas estão indo, do jeito que a Bíblia está sendo distorcida pelos lobos devoradores que não pouparão o rebanho, pelos mercenários. Lá em João capítulo 10, quando diz o ladrão veio para matar, roubar e destruir, não está se referindo ao diabo. Pode ler lá, examine o texto. Jesus está falando ali do bom pastor, que é ele, e está falando do mercenário, do lobo, do ladrão, que é os maus pastores, os maus líderes, os maus profetas. Então quem veio para matar, roubar e destruir as ovelhas de Jesus são os cães gulosos, são os mercenários. Não que não seja uma obra do diabo, o diabo veio para matar, roubar e destruir, é o pai da mentira, mas o texto ali não se refere explicitamente ao diabo. Se você ler lá João 10, depois ler na sua casa lá, examina, você vai ler e vai entender que ali Jesus está falando do bom pastor e dos mercenários, né? E dos lobos. Então, se você ler lá, você vai ter esse claro entendimento. Quem que considera hoje Lázaro como um cristão? Tem doença, misericórdia, tem demônio, não tem fé. Ele tem doença porque não tem fé. Ele tem essas chagas, essas úlceras, porque não tem fé, está com encosto. Precisa vir na fogueira santa, né? Se não sacrificar, não vai ser abençoado. Paulo diz: passei fome, sede e nudez para pregar o Evangelho. E os pregadores de hoje vão dizer: olha, Paulo, você passou tudo isso porque você era desobediente, ou porque você não era dizimista, ou porque você tem um demônio. Senão você não tinha passado fome, nem sede, nem nudez, nem perseguições por causa do Evangelho. Então esse é o Evangelho, como podemos dizer, do glamour, né? Do palco, né? Tanto que o hino que os crentes mais gostam é o Sabor de Mel, que vai estar lá no palco, né? E seus inimigos lá no chão, e ele exaltado, e os outros humilhados, e aquela vingança para ele vai ter um sabor de mel. Só que a Bíblia diz: ama seus inimigos, né? Então, irmãos, este evangelho maldito que tem sido ensinado hoje tem levado mais almas para o inferno e tem trazido mais prejuízo para Deus do que Hitler, do que Mussolini, do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntos. Tem levado mais almas para a condenação, tem causado mais prejuízo do que prostitutas. Quem disse isso foi Lutero. Lutero, quando vai pregar o seu sermão, ele diz: olha, o pregador do falso evangelho, ele é pior do que uma prostituta, porque uma prostituta corrompe uma alma, mas aquela alma depois pode se arrepender e ser salva. Mas o falso pregador do evangelho, ele corrompe almas eternas, que vão para uma condenação eterna. Então ele é pior. A sua igreja é pior do que um prostíbulo, do que um baile funk. Queridos, pode até ser forte que você está ouvindo, aleluia, mas é a realidade. Jesus disse: nos últimos dias, muitos em meu nome virão.
Então eles não estão vindo em nome do diabo ou em nome da Kardec, estão vindo e estão enganando e fazendo sinais e maravilhas, entre aspas, em nome de Jesus. Mas Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: profetizei e curei, expulsei demônios, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Então esse Lázaro, ele representa, irmãos, a nossa vida. Nós somos esses mendigos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estas chagas aqui, embora são literais, são doenças, mas representam nossos pecados, nossas feridas, nossas iniquidades, a qual Jesus veio para perdoar, para limpar, para purificar. Graças a Deus. Lázaro representa os cristãos. O rico representa aqueles que não são salvos. Está claro isso no texto. O rico representa aqueles que confiam na riqueza, aqueles que confiam na sua justiça, aqueles que se acham bom o suficiente para se recomendar a Deus a alma e achar que são dignos do céu. O rico representa essas pessoas, pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si, pessoas que não amam o próximo, que não se preocupam com o próximo, que não vestem o próximo. Tem uma parábola muito forte na Bíblia, dos bodes e das ovelhas, já leu? Tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não me visitaste. Mas quando, Senhor, eu não fiz isso ao Senhor, não foi a mim. Quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, a mim você não fez. Aí ele vai dizer para as ovelhas: tive fome, me desse de comer, estava com sede, me desse de beber, estava nu, me vestiste. Mas quando, Senhor, que eu te vi na terra e fiz isto com o Senhor, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então com quem vamos ficar hoje? É a sua decisão. Vale a sua alma, vale a sua salvação. Você vai escolher o caminho de Jesus, estreito, que os apóstolos trilharam, que Miqueias, que Jeremias, que Isaías, todos os profetas, Moisés trilharam, ou você vai escolher o caminho do rico, né, que é o mais fácil, da aparência, né? Da aparência. A Bíblia diz no verso 22: aconteceu que morreu o mendigo. Ele morreu e foi levado. Não, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A morte chega para todo mundo, irmãos. Meu Deus. Aleluia. Então não devemos viver esse mundo como se fôssemos viver mais 20, 30 anos. Devemos viver nesse mundo como se fosse o nosso último momento, nosso último dia. Porque essa é a realidade. Minha esposa está grávida. É meu desejo ver o filho nascer. Mas se Deus não quiser, é a realidade, não é? E se Deus achar por bem que algum de nós aqui acabando esse culto seja nosso último momento. Essa é a realidade do Evangelho. Por isso que Jesus pregou e ensinou, assim como Paulo, incansavelmente. Ele batia na mesma tecla. Parecia até que eles eram chatos, né? Batia na mesma tecla. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Perder a sua alma. Paulo vai dizer na sua carta: eu não canso de dizer para vocês as mesmas coisas, que são segurança para vocês. Então, a morte ela vem. Vem para o mendigo, vem para o rico. Aí acabou a riqueza. Aí acabou a mendiguez também, porque todos voltam para o pó. Então a morte mostra que todo ser humano é pó. Você não leva carro, você não leva casa, você não leva dinheiro para o túmulo. Vai ficar tudo aí. Você não vai levar nada. Como disse Jó, né? Jó é sábio. Quando ele perdeu tudo, ele disse: eu não vim, nu voltarei também. O Senhor deu, o Senhor tirou. Então, o mendigo foi levado para o seio de Abraão. Foi levado para o lugar de descanso eterno. Aleluia. Para o lugar de repouso. Para o lugar aonde estão os justos, estão os salvos. Foi levado ali. E o rico foi para o inferno. E lá no inferno, irmãos,
ele foi se lembrar de Deus. Lá no inferno, ele foi se lembrar que Abraão era o seu pai, embora na terra não viveu como se Abraão fosse seu pai, seu exemplo, seu modelo de vida, né? A mesma fé que Abraão teve, ele não andou nessa fé, né? Não trilhou essa jornada, este caminho. Então ele vai dizer assim, verso 24: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, atormentado no fogo, na condenação do inferno, ele clama para Abraão: Abraão, pai Abraão, só manda Lázaro pegar só um pouquinho de água, só para molhar minha língua, para me tirar deste tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra que você recebeu os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, queridos, talvez você pode achar na sua vida: ah, mas parece que só acontece males na minha vida, né? Problemas, tribulações, assim como aconteceu com Cristo, com Paulo e com todos os servos de Deus. Parece que só... Mas lembre-se de uma coisa: lá você será recompensado. Amém. Lá tudo virá em quádruplo, quíntuplo e infinitamente maior. Por isso que Paulo disse em Coríntios: todas as aflições deste tempo presente não dão para se comparar com a glória que está sendo reservada para nós nos céus. Não dão para se comparar. Mas você, rico, na terra você pisou nos outros, na terra você não ajudou os pobres, na terra você não se lembrou de ninguém, só pensou em si mesmo. Agora você está aí, colhendo o que você plantou, no tormento eterno. O que valeu uma vida passageira, uma vida efêmera, uma vida que dura no máximo 70, 80 anos, ou um pouquinho mais, de aparentes bênçãos e uma eternidade no inferno, ou uma vida de sofrimentos na terra, mas de uma eternidade gloriosa, incorruptível, maravilhosa, junto com Deus nos céus. O que vale mais? O que vale mais? É melhor você ser um mendigo aqui e ir para o céu, do que ser o mais importante desse mundo e perder a sua coroa, a sua salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem é? Para quem está preparado. Aleluia. E se a nossa alma for pedida hoje? E se Deus resolver nos levar hoje? E aí? Aí não vai ter pai, não vai ter pastor, não vai ter mãe, não vai ter esposo, não vai ter esposo, não vai ter filho, não vai ter ninguém. É você e ele. É você e ele. É um peniel. É um face a face com ele. Então, queridos, o mais principal desta parábola que Jesus quis nos ensinar é a respeito da vida eterna e da condenação eterna. E Abraão vai dizer: olha, agora tem um grande abismo entre nós e vocês. Ou seja, quem está no inferno não pode ir para o céu mais. E quem já está no céu também não tem mais como ser condenado ao inferno. Existe um abismo que separa nós e vocês. Ou seja, não existe purgatório, não existe reencarnação. Ah, vou fazer um monte de coisa errada, mas depois vou ter uma nova chance, vou reencarnar de novo, talvez com uma mulher. Não vai ter isso. Isso é conversa do diabo. Isso é engano do maligno. Quantos ele já levou para a condenação com essa conversa fiada? Vamos ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é clara a este respeito. Não vai ter purgatório. Não vai ter como se purificar depois de morrer. É o momento e agora. É se arrepender e crer no Evangelho. É se arrepender e crer em Jesus. É abandonar o pecado. É abandonar o mundo. É se converter ao Senhor. É crer no sacrifício de Jesus. É falar como Paulo: já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Já estou crucificado com o mundo. O mundo, eu não amo mais o mundo. Porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem amar o mundo é um adúltero, é um impuro. Segundo Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eu não vou mais amar as riquezas. Eu posso até
ser abençoado, até prosperar, mas tudo que Deus me der, que seja para a obra dele, que seja para ajudar as pessoas, não para pisar nelas, não para que eu me torne orgulhoso, não para que eu me ache o bam de Jesus, né? Mas para que eu faça a vontade de Deus, né? E use tudo que Deus me der para a glória e honra do seu nome. Lá no céu, Lázaro nem se lembrava mais da terra. Deus consolou, enxugou dos seus olhos toda lágrima, não se lembrava mais do sofrimento. Agora o rico se lembrava da terra, se lembrava da família dele. Olha só que interessante, na terra ele não se lembrou da família dele, não se lembrou do próximo. Na terra ele não orou, agora no inferno ele estava orando, estava pedindo para Abraão, envia Lázaro, envia alguém ali para falar com a minha família, para que eles não venham para este lugar. Irmãos, se Deus nos arrebatasse o inferno nesse momento, por 5 minutos, isso seria suficiente para você abandonar qualquer pecado, qualquer mágoa, qualquer inveja, qualquer ira, qualquer pensamento mau, qualquer atitude egoísta da sua vida. Mas não é dessa forma, né? Se fosse assim seria fácil, né? Se Deus nos arrebatasse um pouquinho no céu, um pouquinho no inferno, aí já não seria fé mais, né? Porque a gente viu realmente. E bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Creem que Jesus existe, creem que o inferno que ele pregou é real e que o céu que ele pregou é real. Mas se nós fôssemos lá, o lugar que mais tem oração é lá, meu irmão. Aleluia. Lá tem mais oração do que na igreja. Não é? Lá tem mais oração. Os crentes não gostam de orar, mas lá eles vão gostar. Os que estiverem lá. Irmãos, e isso é triste, porque lá a oração não é ouvida mais. Aqui na terra, sua oração em nome de Jesus é ouvida, não porque você é bom, ou porque você é justo, ou santo, ou melhor que eu. Nossas orações são ouvidas pela bondade e misericórdia de Cristo, pelo sacrifício dele. Ele nos abriu o caminho e podemos chegar com confiança ao trono da graça, conforme ensina Hebreus. Ou seja, ele nos abriu o caminho para chegar até Deus através da oração. No inferno ele está orando. Verso 28, olha o que diz: porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que pregue para eles, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então até aqui nessa época que Jesus falou esse texto, não havia o Novo Testamento ainda, só havia o Antigo. Mas hoje temos o Novo Testamento, ou seja, hoje nós temos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, a lei, Moisés, os profetas e o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas e o Apocalipse. Ou seja, nós temos a Bíblia, nós temos o testemunho de Deus através de seus servos que viveram nessa terra. Temos a verdade de Deus, a palavra. Jesus disse em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então nós temos a verdade da palavra de Deus, temos a palavra. Eles têm que ouvir os profetas, têm que ouvir a palavra. Se eles não crerem a palavra, ainda que um morto volte à vida, eles vão se arrepender. Por isso que eu digo, sem nenhum medo de errarmos, milagre não converte ninguém. Sinal, prodígio, maravilha, reteté, arrebatamento, anjo do céu. Você pode ver um anjo do céu. Isso não é suficiente para converter. O que converte é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pela palavra, o apóstolo Paulo vai dizer bem claro lá em Coríntios. Nós estudamos aqui: aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Está lá, está escrito. Está escrito. Pode um morto voltar à vida e talvez aquele coração rebelde não vai se arrepender. Pode ver um paralítico andar, um cego ver, ainda o coração incrédulo não vai se derreter diante do Senhor. Versículo 31. Abraão, porém, lhes respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, está na hora
da igreja acordar. Está na hora da igreja andar pela fé e não pela vista. Está na hora do povo crer mais na Bíblia e examinar mais a Bíblia e ser mais incrédulo quanto que eles ouvem ser pregado. Está na hora. Está na hora dos crentes começar a abrir a Bíblia, folhear e começar a examinar os pastores, bispos, evangelistas, seja quem for, seja eu, seja o pastor, seja a igreja aqui, ou qualquer ministério desse planeta, começar a abrir a Bíblia e começar a conferir na Bíblia se tudo que tem sido ensinado, pregado, realmente confere com a Escritura, ou é uma heresia, ou é uma mentira. Está na hora dos crentes crer mais na Bíblia, crer mais na palavra, crer mais na palavra. Porque o povo hoje, eles dão mais ouvido porque eles veem do que para a palavra. Se um falso profeta ficar ali fora e levantar um paralítico para andar, as pessoas irão segui-lo cegamente. Infelizmente, o ser humano é inclinado a isso, a tudo que ele vê, tudo que ele ouve, e não a palavra de Deus. Então nós temos que crer na palavra de Deus. Agora que eu vou falar para os irmãos se é verdade ou não sei. É uma pesquisa que eu fiz na internet. A NASA tem colocado satélites na órbita da Terra. Os irmãos sabem que o satélite é aqueles que mandam sinal de telefone, de celular, de internet, de televisão, que eles veem as estrelas no céu, que eles estudam, né? Só que esses satélites que eles estão acumulando nos céus, na órbita, eles vão ter uma finalidade. Só que isso não vai falar na mídia, não vai falar na televisão, onde eles vão criar imagens que vão aparecer no céu, irmãos. Imagens que todos vão ver de Jesus nos países que são cristãos ou católicos, de Maria também, nos países que são islâmicos, imagem de Maomé, nos países que adoram Buda, imagens de Buda, e assim, dependendo da região, vai aparecer um tipo de imagem diferente. E depois que aparecer esta imagem, vai então se ajuntar, se formando uma só, que será do novo governante mundial. Os irmãos já sabem de quem eu falo. Não é o Messias Jesus Cristo, mas é o falso, é o anticristo, aquele que vai se levantar para governar esse planeta e vai dar poder à sua imagem para enganar e fazer milagre nesse planeta. É a Bíblia que diz, irmãos. Por isso que Jesus já deixou claro lá em Mateus 24, leia lá depois na sua casa. Quando disserem que Cristo está ali, não acreditem. Quando disser que Ele está dentro da casa, ou Ele está dentro daquela fazenda, não acreditem. Porque assim como o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, será rápida, repentina e como um ladrão a vinda do Filho do Homem. No piscar de olhos. Então, o diabo e os seus líderes mundiais que governam esse mundo, sabe que quem governa esse mundo, irmãos, não é Deus, mas é o inimigo, porque Deus autorizou e deu ordem para que assim aconteça. O mundo jaz no maligno, ele é chamado príncipe deste mundo. Então Deus tem permitido e tem deixado que o espírito do anticristo do engano entre nos governos, entre na política, entre nas religiões, a maçonaria, os satanistas, os iluminados, eles já estão entrando em todos os lugares, louros em pés de ovelha. E todo esse engano, ocultamente, secretamente, tem sido planejado por eles há séculos, para enganar a igreja de Cristo, para enganar o povo de Deus. A Bíblia diz que a vinda do anticristo é com todos os sinais e prodígios de mentira. Então o crente que não examinar a Bíblia, o crente que não tiver a sua âncora na palavra, que acredita em tudo que vê e ouve, vai ser enganado, infelizmente. Vai ser enganado, porque não examina a Bíblia, não estuda a palavra de Deus, então ele não está sendo bem-aventurado, né? Porque Apocalipse 1,3 diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem, leem, guardam, estudam, meditam nas profecias, meditam na palavra de Deus. Então isso irá acontecer, se é verdade ou não. Eu não quero pagar para ver, irmãos. Eu quero acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quero estar ancorado nela. Porque ainda que o morto volte à vida aqui, venha pregar na igreja e prega algo que está fora desse livro, não acreditaremos. Ainda que o anjo Miguel, Gabriel, entre aspas, porque não são os verdadeiros, né, apareçam aqui
para pregar um falso evangelho, nós não acreditaremos, nem colocaremos a nossa fé neles. Então o engano está aí, irmãos, e só não verá e ouvirá quem quiser. Aí você pode dizer, mas o Roberto está louco, olha o que ele está falando. Os satélites vão colocar imagem no céu. Irmão, se você voltasse há 100 anos atrás, Deus vai pegar seu corpo aqui agora e vai te fazer voltar no tempo. Chegasse lá 100 anos atrás, aí você dissesse que tem hoje, naquela época. Olha, no futuro que eu vivo tem celular, tem internet, tem um monte de coisa. O que as pessoas do passado iam falar para você? Você é louco. De que mundo que você veio? Você é um pirado. Queridos, as tecnologias estão aí. Mesmo que nós não saibamos, eles estão muitos anos na nossa frente. Esses discos voadores que o pessoal vê aí, né? O que será que é isso? São aviões, só que em formato de disco. Só que eles não vão falar isso. Por que não vão? Porque eles vão enganar pessoas. Eles vão dizer que na verdade são os ETs que vão vir conquistar a terra, ou os ETs que vão levar a igreja embora, porque eram as pessoas que atrapalhavam o desenvolvimento do mundo. Tudo está planejado. O engano está planejado. E infelizmente a maioria vai ser enganado, infelizmente. Porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós já lemos aqui diversas vezes, eles não amaram a verdade do Evangelho para se salvarem, por isso mesmo Deus enviou o espírito do erro, a operação do engano, para que creiam na mentira e sejam julgados todos quanto não deram ouvidos ou créditos à verdade de Deus. Então a verdade de Deus tem sido proclamada, mas as pessoas não a amam, não se convertem a ela. Então é o próprio Deus que vai permitir e vai enviar esse engano que virá sobre todo o planeta Terra. Se eu dizer algumas coisas que eu sei aqui para você, você vai achar mais, o irmão é louco. Eles já têm armas para controlar o clima, fazer terremoto, fazer chuva, fogo. E a Bíblia está clara, irmão. O Apocalipse 3, o que diz? Fará fogo descer do céu, não fará? Eles têm, mas não vai falar na televisão. Sabe por que não vai falar lá? Porque os donos das emissoras, são participantes ativos dessa conspiração, deste complô satânico, para enganar o mundo, para que venha a nova ordem mundial, para que venha uma nova religião. Então a função desta imagem é transformar todas as religiões em uma só. Em uma só. Então temos que vigiar, temos que orar e olhar os sinais que estão acontecendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Então creia na palavra de Deus. É melhor ser um Lázaro e ir para o céu do que ser um rico, ser um maçom, ser um satanista e ir para o inferno. Amém? Vamos colocar em pé, agradecer